Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao Festival Conhecendo o ODS. Cada dia mais a gente sabendo mais sobre as empresas, sabendo como elas conseguem, né, atuar literalmente nesse dia a dia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E a gente também falando com pessoas, conhecendo um pouco mais a história delas, de atuação, de ativação, e futuro e presente, né? Porque eu falo que agora é o contrário, porque a gente vive muito, a gente presencia muito tudo que nós estamos falando sobre aqui. É do nosso dia a dia. É por isso que o festival é tão eficaz e a cada ano se torna mais presente na vida das pessoas também. Eu vou dar boas-vindas, primeiro, como nós temos feito da nossa dinâmica de bom dia, olá, tudo bem? Sabendo de onde está, e depois eu vou para a mini-bio e depois a gente vai transcorrendo o nosso tema. Quero dar as boas-vindas para Gabriela Rosman, seja bem-vinda, obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada, Juliana, pelo convite. Gabriela, você fala de onde? São Paulo. São Paulo, seja bem-vinda. Capital mesmo? Sim, São Paulo, capital. Aqui de Pinheiros. Que legal, que ótimo. Seja bem-vindo, então, para todo mundo de São Paulo também. Seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo, conversem com a gente, interaja, que isso é muito importante para que a gente possa dar fluidez aqui no nosso assunto. Já volto com a sua mini-bio, tá? Só um minutinho, deixa eu dar boas-vindas aqui também para Douglas Reis. Tudo bem contigo? Tudo bem, Juliana? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Aqui está falando da onde, Douglas? Falo de São Paulo, capital. Então aqui a gente está no painel paulista, é a primeira vez, hein? Porque geralmente estou perguntando aqui, um está na Amazônia, outro está outro Recife, a gente está aqui na nossa capital, eu estou no Grande ABC, mas é nossa São Paulo, né? Então sejam muito bem-vindos mais uma vez, que é a beleza do híbrido, né? A gente tem pessoas de todas as partes, né, participando aqui com a gente, isso é muito bom. Como eu falei, vou agora fazer uma leitura, uma pequena leitura da Gabriela, que está conosco, e aí você vai ter o seu tempo para transcorrer, e depois o Douglas também, eu faço a mini-bio, então vocês têm em torno de 15 minutos, e aí depois a jornalista aqui vai para as perguntas, que com certeza terei várias, porque vocês têm um currículo super vasto e uma história muito legal para a gente conhecer. Nosso palco é Planeta, como já falamos um pouco sobre isso, e a gente traz agora a Gabriela Rosman, ela é mestre em Psicologia Social e Cultural pela London School of Economics e gerente de conhecimento do Pacto Global. Gostei, gerente de conhecimento, aí sim. Tem mais de 8 anos de pesquisa combinada, experiência do lado do cliente no setor privado e no terceiro setor. Já incluiu, né, nesse caminho aí, Unilever, Save the Children, Lead International. Atualmente está no Pacto Global das Nações Unidas para ajudar e divulgar, conscientizar e desenvolver capacidades em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Gabriela, com certeza esses anos de experiência nos trazem várias informações a mais que eu quero que você transcorra aí no seu tempo, por favor. Claro. Bom, Juliana, acho que eu vou contar um pouquinho do Pacto Global, né, que ele diz bastante como que a gente tem trabalhado com o setor privado e essa agenda, né, 2030, que é o tema do festival. O Pacto da ONU ele surgiu há uns 15 anos com o ex-secretário-geral Kofi Annan, quando ele diz que era preciso a gente incluir, então, o setor privado também na luta para o desenvolvimento sustentável, né? Então, o pacto surge, existem diversas redes no mundo. Aqui no Brasil, a gente está hoje com 1.700, 1.800 organizações, incluindo o setor privado. A gente também trabalha numa plataforma multi-stakeholder, né? Ou seja, trazendo o terceiro setor, organismos multilaterais, setor público também para essa transformação junto com o setor privado.
Então, a gente, desde o surgimento da Agenda 2030, né, dos ODSs, a gente tem trabalhado aí para que as empresas contribuam para os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E como que a gente faz isso? As empresas, elas, uma vez que elas ingressam no pacto, né, o pacto é uma rede, a gente fomenta essa rede através de muitas discussões, fornecendo conhecimento, através de eventos e através de projetos, então, para auxiliar, né, esse pacto que a empresa faz para trilhar o caminho, né, do desenvolvimento sustentável, né? Então, por exemplo, temos aqui alguns grupos de trabalho de direitos humanos, né, onde a gente discute a equidade de gênero, questões raciais, os refugiados, a inserção de refugiados no mercado de trabalho, trabalhamos com clima, né, que é o tema aqui nosso hoje, no movimento Net Zero, corrupção, e também trabalhamos com a pauta de água e oceanos. Então, recentemente, esse ano, a gente lançou uma estratégia que chama Ambição 2030, que é um pedido, um chamado urgente para que o setor empresarial estabeleça metas bastante ambiciosas, porque nós estamos vivendo, acho que isso é muito claro, né, para todos, um retrocesso muito grande nas questões socioambientais no país. Então, o último relatório dos ODS o ano passado mostrou isso, um grande retrocesso em todas as metas, indicadores dos ODS. Então, a gente vem fazendo esse pedido através dessa estratégia para que as empresas estabeleçam metas ambiciosas e façam mais, né? Então, a gente tem movimentos, aí são 7 movimentos nos temas de gênero, raça, clima, corrupção e água, e esses movimentos, eles estabelecem aí, como eu falei, algumas metas ambiciosas para que as empresas se comprometam e aí, junto conosco e junto com outras empresas, construam aí esse percurso de transformação. Que mais que eu posso falar do pacto? Bom, eu tenho atuado aqui, já estou há 3, 4 anos aqui no pacto, né? Estou na área de conhecimento, onde a gente justamente busca levar reflexões, discussões, trazer múltiplos atores para discutir as pautas que estão mais emergentes nos tempos de hoje, e também agora, recentemente, estou desenvolvendo aí uma área de projetos especiais com parcerias, com parceiros aí, principalmente no tema da inclusão produtiva, né, em mulheres em situação de violência doméstica, como eu falei, de refugiados também, enfim, de populações mais excluídas socialmente. Então, acho que um pouco é esse, acho que o chamado do pacto, acho que vale um chamado geral, né, para todos os atores, mas, de fato, o mandato aqui nosso é com o setor empresarial, para que a gente possa fazer uma transformação muito rápida e profunda, né? A Agenda 2030 ela vem como um grande norte, né? Uma linguagem comum para que trabalhemos todos juntos, né? Ela estabelece aí não só os objetivos, né? Eu brinco que a ONU fez um bom trabalho fazendo com tantas cores, bonitos, né? Mas acho que é importante que a gente se debruce sobre os ODS, entenda que eles são interconectados, eles trazem à luz fenômenos extremamente complexos na sociedade e no planeta, então, eles vêm aí justamente para trazer uma linguagem para que a gente olhe as metas, olhe os indicadores, estabeleça um plano de ação em comum para que conseguimos todos avançar juntos. E eu acho que, acima de tudo, aí, só para finalizar minha fala, essa agenda ela traz no seu cerne para não deixar ninguém para trás, né? Então, acho que deixo o meu recado aqui também, terminando, não sei se o tempo está ok, eu acho que o pedido nosso aqui do pacto, né, à medida que as empresas avançam junto com os outros setores, para que elas realmente incorporem esse fio condutor de não deixar ninguém para trás, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vê uma desigualdade social cada vez maior.
Então, Perfeito. acho que é isso. Perfeito, Gabriela, não se importe muito com o tempo, tem até 15 minutos, mas vocês podem transcorrer, porque igual, aqui eu já tenho algumas perguntas, inclusive quando você fala de projetos especiais, quais seriam, quando você fala que realmente é eficaz colocar isso em andamento, gostaria de saber as suas sugestões para isso, então eu já tenho alguns pontos aqui que eu volto contigo, e aí até um pouquinho mais sobre a sua experiência em termos de várias empresas já terem, né, passado contigo, e você passado com elas, para a gente conversar um pouco de evolução do que você tem notado. Então, eu já volto com Tá você, bom. essa é a primeira fala, mas aí eu vou com o Douglas Reis aqui, e aí a gente já transcorre um pouquinho mais, tá bom? Só um segundinho. Vamos lá, ó. Douglas Reis, diretor de Assuntos Regulatórios e ESG da Whirlpool para a América Latina, executivo jurídico com passagens por Embraer e Grupo Boticário. Atualmente é diretor de Assuntos Regulatórios e ESG da Whirlpool para a América Latina, especialista em Direito Empresarial pela Mackenzie, também especialista em Direito Econômico pelo SEDES, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e concluiu mestrado em Direito Econômico e Social também pelo SEDES em São Paulo. Douglas, agora aí com um pouquinho da Minibio, mas para que você possa transcorrer desse universo tão grande que vocês vivenciam todos os dias na Whirlpool, com certeza, né, Douglas? Verdade, Juliana, obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, mas também muito bacana ouvir a Gabriela, a experiência que ela traz, né, dos estudos e do aprofundamento no tema. Acho que a gente gosta muito de ter esse tipo de interação, porque é através desse tipo de discussão que a gente também refina, né, as ações que a gente vem implementando ao longo do tempo. E não fica somente focado dentro da empresa, né? Ou seja, vivendo ali o dia a dia que não é simples, a gente tem bastante desafios, então trocar experiências também com a academia, olhar o que está sendo feito lá fora, né? Acho que isso enriquece bastante aqui para nós, para mim é um prazer imenso estar aqui. Falar desse tema, para nós, é super importante, né? A Whirlpool é uma empresa centenária, a gente acabou de fazer 111 anos, né? Há poucos dias, e eu costumo dizer nas minhas falas que nenhuma empresa sobrevive tanto tempo se não tiver uma preocupação genuína com a sustentabilidade. E é interessante falar disso, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando daquilo que é feito hoje, né? A gente costuma também colocar da seguinte forma: pensar no futuro é muito daquilo que você faz agora. Se você simplesmente pensa no futuro e não transforma esse pensamento em ações concretas, o futuro não chega, ou ele chega de uma forma totalmente fora de controle. Então, na Whirlpool, eu estou falando isso porque na Whirlpool a gente vem falando sobre sustentabilidade, especialmente sobre ESG, há mais de 60 anos. Então, desses 111 anos, a preocupação com a sustentabilidade ela sempre esteve presente, mas a gente já vem implementando medidas, né, ações, globalmente falando. O Whirlpool, como uma empresa multinacional, presente em muitos países, a gente já fala do ESG há muito tempo, pelo menos há 60 anos. Ele só não tinha esse nome. Essas ações elas não estavam encapsuladas dentro, né, dos pilares ali de ambiental, social e de governança, mas eu vou comentar sobre alguns pontos aqui com vocês e isso vai ficar nítido. Eu só queria dar um passo atrás antes de começar a falar daquilo que nós temos implementado, que na minha visão são relevantes aqui para serem compartilhados. A gente está falando no painel Planeta, né? E o painel Planeta ele remete a pelo menos 4 ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. O primeiro, água, né, ODS número 6, fala de água potável e saneamento. O segundo, o número 7, energia limpa e acessível. Eu vou trazer 2 pontos importantes sobre essas duas ODSs. Cidades e comunidades sustentáveis, vou trazer um case também falando sobre comunidades sustentáveis. O 12, consumo e produção responsáveis. E o último, ação contra a mudança global do clima. Existem várias ações que a Whirlpool vem implementando, mas eu quero focar principalmente nessas ODSs e vão trazer aí uma visão, ainda que reduzida, né, no tempo que nós temos aqui. A gente podia falar sobre isso o dia inteiro, mas eu vou me concentrar, né, nesses pontos. A Whirlpool, como eu comentei, ela há mais de 60 anos fala sobre essas questões, e um ponto importante é que a gente costuma dizer que a Whirlpool não é uma empresa que simplesmente fabrica eletroeletrônicos ou eletrodomésticos, né? A gente busca melhorar a qualidade de vida das pessoas em casa e no planeta. Essa é uma forma diferente de encarar o nosso dia a dia. Então, quando a gente vai desenvolver qualquer projeto, um novo produto ou colocar um serviço no mercado, a gente não está focando simplesmente
na possibilidade de colocar aquele produto na casa do consumidor, mas é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu dou um exemplo. Quando uma pessoa vai comprar uma máquina de lavar roupa, ela não está pensando simplesmente na roupa limpa, né? Ela está pensando no tempo que ela não fica mais no tanque, né? Lá no passado era assim, você tinha que juntar toda a sua roupa, colocar no tanque e manualmente ter que lavar, né, aquele amontoado de roupa. Com o desenvolvimento de uma máquina automatizada, você ganhou tempo. Então, é um tempo que você antes ficava parado ali na lavanderia, hoje você vai fazer outras coisas, você vai dar atenção para sua família, você pode sair e fazer outras atividades, ou seja, você melhora a qualidade de vida das pessoas na medida em que você salva tempo e também diminui o consumo de água, diminui o consumo de energia, né, e outros insumos que são super relevantes aí para o nosso dia a dia. E como resultado, né, da sustentabilidade nessa agenda estratégica que a Whirlpool vem desenvolvendo ao longo do tempo, por tantas décadas, a gente está falando especificamente do pilar ambiental de ESG, a gente tem várias ações que eu gostaria de trazer uma lista aqui para vocês, depois a gente pode debater e qualquer dúvida que vocês tiverem a gente aprofunda. Há quase uma década, pelo menos aí desde 2015, nós atingimos no Brasil a meta de 0 resíduos para aterro, incluindo resíduos industriais e não industriais. Essa meta é super relevante, é 0, não é que a gente diminuiu um percentual. Nós não enviamos mais resíduos para aterro desde 2015, pelo menos. A gente reduziu em 23% a geração de resíduos em geral nos últimos 5 anos. Aqui eu estou pegando um frame de 2017 até o ano passado, 2021. Um outro número super relevante é que 98% dos resíduos gerados em nossas plantas são reciclados. A gente vem implementando também algumas ações com fornecedores, primeiro porque eles fazem parte da cadeia, né? Os fornecedores eles são parte daquilo que nós temos como existência, né? Como companhia, ou seja, a gente não existe sem os nossos fornecedores, então não faria o menor sentido você implementar medidas socioambientais ou de governança e deixar de lado esses parceiros estratégicos, né? Dou um exemplo muito prático. Quando você vai contratar um terceiro, ou um fornecedor, um prestador de serviço, a Whirlpool tem um critério muito rígido para que ele atenda todos os requisitos ligados não só ao ESG, mas principalmente os aspectos de governança, né? Não pode contratar mão de obra escrava, não pode contratar mão de obra infantil, as condições mínimas de trabalho, né, determinadas pela legislação vigente em cada um dos países tem que ser observado, e existe um comitê que fiscaliza isso. Então, se esse fornecedor, por maior que ele seja, por melhor que ele seja ranqueado no mercado, se ele não atende esses requisitos, ele não é contratado, né? Não passa pelo nosso crivo de compliance da companhia. Então, isso mostra a nossa preocupação não só com o nosso business, que eu acabei de comentar, visa melhorar a qualidade de vida das pessoas em casa, mas também com o entorno. A gente impacta milhões, né, de pessoas ao redor do mundo. A gente está falando de milhares de empregados, esses empregados se traduzem em suas famílias, você soma esse número os consumidores, os fornecedores, a gente está falando de milhões de pessoas impactadas diretamente pelas atividades da Whirlpool no mundo. A gente vem implementando também algumas ações de reciclarização de água, né? O nosso programa de gestão hídrica tem ajudado a chegar a mais de 98% de reciclarização da água que a gente usa no nosso processo produtivo. Não estou falando especificamente dos produtos, é no processo de produção. Essa atividade foi reconhecida em 2021 pela Agência Nacional de Águas, né? A gente ganhou um prêmio, em primeiro lugar, um projeto chamado Programa Gestão 360 da Água, abrange todas as unidades da Whirlpool no Brasil e tem 4 macro-objetivos. A gente está aqui no painel Planeta, né, um deles. Primeiro, falando sobre a redução e impacto ambiental dos produtos fabricados pela empresa, né? 2, a melhoria contínua da eficiência do processo produtivo nas fábricas. Um processo produtivo mais eficiente tende a consumir menos resíduos, certo? Em terceiro lugar, a preservação do meio ambiente, né? Eu tive recentemente, visitei uma das nossas plantas que fica em Joinville, aqui no estado de Santa Catarina, e a água que sai desse processo de reciclarização, ela não é uma água potável, obviamente, mas ela está muito próxima disso, né? A gente consegue recircularizar, consegue reutilizar essa água devido a esse processo interno que é feito. Isso faz com que a gente não precise captar água em nenhum sistema externo, né, para dentro da companhia. E, por último, engajamento dos colaboradores, comunidades e as próprias empresas que estão no nosso entorno, né? Em maio do ano passado, 2021, nós assumimos um compromisso global de tornar todas as nossas operações no mundo net zero até 2030. A gente vem
observando algumas empresas globalmente, até alguns dos nossos competidores, com um compromisso de redução percentual, né? Aqui não, aqui a gente está falando de net zero mesmo, ou seja, a eliminação total das emissões até 2030, para o escopo 1 e escopo 2, que estão ligados ao nosso processo produtivo, né? Ao nosso processo de existência da companhia. E para o escopo 3, a gente está falando de uma redução de aproximadamente 20% até 2030 também, que é aquele CO2 emitido no uso dos equipamentos domésticos, né, na casa do consumidor. E um ponto importante que eu acho que vale a pena mencionar também, né, já que a gente está falando no painel Planeta, né, abordando as ODS que eu comentei no começo, a gente tem um compromisso de conversão de 100% de consumo de energia limpa e renovável em todas as nossas unidades no Brasil. Lembrando que nós temos unidades em São Paulo, em novembro de 2021 a gente já assinou um contrato e a partir dali 100% dessa energia já é considerada energia limpa. Nas nossas unidades de Rio Claro e Manaus, a partir de janeiro desse ano 2022, elas também passaram a operar 100% com energia limpa. E a nossa unidade de Joinville, novamente no sul do Brasil, a partir de 2024. E um detalhe, por que a partir de 2024? Nós temos contratos, né, com as operadoras locais, então a gente não conseguiu antecipar essa implementação, mas está tudo absolutamente pronto, né, os contratos já estão assinados, já tem tudo organizado para que a partir de 2024, 100% então das nossas unidades passem a operar com energia limpa. O que isso traz de resultado prático? A gente deixa de emitir cerca de 6,5 mil toneladas de CO2 somente em 2022, né? Uma redução aí de 31% em relação ao ano passado, e só para ter uma ordem de grandeza, a gente está falando de aproximadamente 43 mil árvores plantadas. Se a gente fosse converter isso em árvores, a gente está falando de 43 mil árvores plantadas, é bastante coisa. Essa iniciativa ela reforça o nosso compromisso, né, com esse Net Zero feito no ano passado e com os nossos valores e a nossa estratégia de ESG liderando o tema no mercado, né? A gente tem percebido que a Whirlpool é uma empresa bastante atuante, ela está rodando na mídia, a gente está sempre encabeçando essas discussões. Não é porque a gente acredita que a mídia vai fazer a diferença, mas é porque, de fato, primeiro a gente implementa as ações e depois, obviamente, você compartilha até para que isso sirva de benchmark para outras instituições. Neste ano de 2022, no Dia da Terra, junto com os colaboradores, nós plantamos 117 mudas em todas as unidades fabris da Whirlpool. Esse número ele representa o impacto diário de uso de 100% de energia limpa em nossas unidades no Brasil. É um número simbólico, né? Mas para trazer esse engajamento e mostrar realmente, começando de dentro, né, dos nossos colaboradores, a importância e a relevância do uso desse tipo de energia. E mais recentemente, a partir de novembro de 2022, a Whirlpool fez uma parceria com o fornecedor de energia solar para oferecer aos nossos colaboradores o benefício de utilizarem em casa energia limpa por assinatura. E essa medida ela visa democratizar, né, o uso dessa energia solar e também garantir que haja um engajamento maior para os nossos colaboradores e a gente não fique só no discurso. A gente precisa trazer os nossos colaboradores também para que eles entendam a importância de seguir nessa linha e implementar medidas também em casa. Quando a gente começa a fazer na empresa e essas atitudes, essas implementações, elas passam a acontecer também no dia a dia dos nossos colaboradores, o caminho fica mais fácil para que a gente atinja a comunidade, os nossos consumidores e esse trabalho seja mais bem percebido pela população em geral. E falando um pouquinho de Net Zero, a nossa meta até 2030 é zerar realmente essas emissões, né? E o que ela significa? Talvez a gente ouça muito falar sobre Net Zero e pouca gente tenha contato, né, sobre o que isso significa na prática. É muito além de uma compensação de emissões de carbono. A gente vê muitas ações, eu particularmente sou muito preocupado com muita coisa que sai na mídia sobre empresas buscando esse Net Zero, mas através de compensações de emissão. Aqui a gente não está falando de compensação, né? O que seria a empresa continua emitindo uma quantidade equivalente de CO2 e ela compensa essa emissão com o plantio de árvore ou até mesmo com compra de crédito de carbono. Aqui a gente não está falando disso. O compromisso da Whirlpool de Net Zero até 2030, ele é, de fato, de reduzir ou zerar as suas emissões até aquele ano. Vou dar um exemplo prático também para ficar mais palatável para quem está nos ouvindo. Quando você tem empilhadeiras na sua fábrica, né? A gente usa muitas empilhadeiras, não só no processo produtivo, mas também nos nossos estoques. Você converter essa empilhadeira de uma empilhadeira a gás para uma empilhadeira 100% elétrica,
especialmente quando eu tenho nas minhas operações 100% da energia renovável, aqui eu estou falando de zerar as emissões de carbono. Então, é esse tipo de ação, é esse tipo de medida que a Whirlpool acredita, e o compromisso vem muito nesse sentido. Pode ser que lá na frente, havendo necessidade, a gente faça algum tipo de compensação? Pode ser que isso aconteça, mas para aquelas emissões de fato residuais, ou seja, aquilo que eu não consigo, com contratos, medidas, né, de substituição de produtos, eu não consigo zerar. E isso vai acontecer, é uma questão técnica, né? Tem algumas áreas fabris que você não consegue substituir alguns equipamentos, você não produtos que vão para o consumidor, por exemplo, você não consegue zerar essas emissões. Então, para essa emissão residual de CO2, a gente vai fazer, eventualmente, se necessário, quero frisar isso, né? Se for necessário, a gente pode fazer uma compensação. Então, aqui eu dou uma pausa para vocês fazerem perguntas, mas eu tenho outras ações aqui que a gente pode compartilhar em breve. Nossa, Douglas, primeiro, parabéns pelos 111 anos, né, de Whirlpool. Que interessante saber que comemorou há pouquíssimo tempo. Leve parabéns para todos os integrantes. Eu entrei aqui um pouco mais no site. Também são 30 anos de unidade Manaus, né, aqui no Brasil, que vocês de atuação. A Whirlpool é super conhecida, mas só para a gente ratificar, com marcas que estão no nosso dia a dia, né, porque a gente fala Whirlpool, e a gente sabe que é um grupo que é imenso, mas é aquela marca que é de verdade, assim, eu falo que existem coisas que são marcantes na vida do brasileiro, principalmente, que é a questão de carro, né? Não tem jeito, o brasileiro sempre é ligado a marcas de carros, né? A nomes de carros multinacionais, montadores e tudo mais, e aos nossos eletrodomésticos. Então, aqui, Brastemp, Consul, KitchenAid, que daí há pouco tempo entrou na vida de todo brasileiro, todo mundo se fala, é realmente um produto de maior, né, de aquisitivo e tudo mais, mas é uma vivência. A gente vai muito para os Estados Unidos ver o quanto já é comum no dia a dia. O Biblend, que também é tão natural, e o Compra Certa, que também ficou, né, na borda para todo mundo falar. Eu acho incrível tudo que você me trouxe aqui, e eu quero depois fazer uma devolutiva contigo. Eu vou com a Gabriela agora. A Gabriela está entrando no outro porque ela ficou rosa, deu mais cor ainda que é o nosso bate-papo, adoro isso, e aí já está entrando nesse outro. Gabriela, mas depois eu vou contigo, Douglas, porque você falou vários fatores, e isso me vem à cabeça igual quando você fala dos fornecedores, estar junto. Você entra também numa esfera que todos precisam entender. A palavra não é nem comprar a ideia, né, porque não é exatamente isso, mas entender todo o processo, porque você fala aí com o consumidor e você fala exatamente com o seu funcionário também, né, com o seu colaborador, e principalmente na ponta final. Ele vai ter que entender que essa compra, e com certeza é muito mais consciente hoje, até eu quero depois que vocês me falem isso, até porque vocês têm um contato com o seu consumidor muito mais que eu, mas falando por mim, quando eu vou avaliar, esse aqui o gasto de energia é bem baixo, isso que é importante, isso aqui gasta menos água. Hoje a minha compra ela é 1000 vezes mais consciente do que há 20 anos, por exemplo. Então eu queria que você depois me falasse um pouco desse mercado mesmo, como vocês têm vislumbrado isso na Whirlpool, tá? Já volto contigo. Gabriela, na sua fala, você trouxe muito essa questão do eficaz, do efetivo, do pontual, do processo de fazer acontecer. Aqui nós temos duas vertentes, né? Você, enquanto Pacto Global, trazendo essa verdade para várias empresas, e uma empresa trazendo o conceito à ponta mesmo, né? Então, aqui, eu tenho isso daqui. Se fala de ESG há 60 anos, só não tinha o nome ESG, e eu acho que isso é fantástico, porque não é hoje que precisava se falar, isso vem vindo há muito tempo, e isso é motivo de grande felicidade, inclusive, para vocês. Mas, enquanto Pacto Global, o que você pode me falar de processo eficaz mesmo? E até pode citar outras empresas que você já trabalhou, como aqui já tem alguns nomes que eu citei no começo, mas como você coloca isso de maneira eficaz para o dia a dia da pessoa, para não ficar só na leitura ou no 2030 e tudo mais? Legal. Desculpa aqui, antes fiquei rosa, gente, entrei pelo celular, não consigo explicar Perfeito. isso. Mas estava ótimo. Mas eu acho que o Douglas ele trouxe muitas ações interessantes, né? Uma delas que você estava comentando, que é o envolvimento da cadeia. Essa é uma dificuldade de muitas empresas, né? Nas temáticas de sustentabilidade, e super importante, né? Então, como que eu ultrapasso os muros da minha empresa para influenciar e trazer aí um trabalho, enfim, mais
totalitário, né, em toda a minha atuação no que diz respeito aí às questões socioambientais. Eu acho que tem muitas ações que as empresas podem e estão fazendo, né? Eu acho que a agenda vem avançando, né, aos poucos, né? Agora com o ESG ela ganha um destaque, uma relevância maior, porque, enfim, se trata também dos investidores, né, pressionando as empresas para que elas se movimentem. Enfim, tem diversas ações, né, desde direitos humanos, né, como que as empresas trabalham na pauta de direitos humanos com a inclusão, né, de gênero, no sentido de remuneração, de propiciar uma cultura acolhedora. Tem muitas ações que são possíveis fazer com relação a isso. Acho que a questão racial, a pauta racial também é uma pauta muito urgente, né? Que as empresas têm tentado avançar, mas ainda estão aí, de fato, engatinhando aí um pouco, né? A gente tem alguns dados de que, num observatório que a gente monitora 82 empresas, que somente 12 estão reportando o avanço das mulheres negras nas empresas. Então, ainda é preciso que haja mais transparência, que elas comuniquem mais. Acho que, como o Douglas falou no começo, para que troquem mais, né? A importância dessa rede de troca de boas práticas. Acho que o Douglas mencionou outra coisa interessante, né, que é o Net Zero, do assunto que a gente trata hoje, né? A gente tem aí o movimento Net Zero no Pacto Global, e que hoje é fundamental para barrar e combater as mudanças climáticas, né? Temos ainda também um número baixo de empresas, como a Whirlpool tem feito, que está buscando avançar de fato, né, nas transformações a caminho da emissão zero de carbono. Temos ações também muito interessantes do ponto de vista da anticorrupção, né? Como que as empresas se tornam mais transparentes através de suas políticas anticorrupção, divulgando casos de denúncias de lavagem de dinheiro. Enfim, posso citar aqui algumas dessas ações, mas eu acho que o interessante é de fato essa troca que acontece entre as empresas, elas buscarem trazer metas e objetivos muito claros, muito ambiciosos e que trabalhem em prol da inovação, né? A Agenda 2030 ela não está dada, as respostas não estão totalmente colocadas na mesa. Eu acho que são inúmeros os desafios que enfrentamos hoje enquanto sociedade e planeta. Então, é interessante investir em inovação e tecnologia, em reflexões acerca de como nós temos lidado com as desigualdades sociais e como que as empresas, qual que é o papel delas nesse avanço, olhando tanto internamente para como elas olham para os seus colaboradores, como externamente, como estão lidando com a cadeia de valor, né? A gente trabalha aqui no Pacto com esse olhar bem estratégico de como que a empresa se transforma, né? Não somente no investimento social privado, né? Apoiando iniciativas de projetos sociais, etc., que são muito importantes, mas, de fato, como que elas vão mudar no cerne do seu negócio, na natureza do que elas já fazem, através de seus produtos e serviços, como que elas se transformam em prol do desenvolvimento sustentável. Acho que é um pouco isso, Juliana. Não, perfeito, exatamente, né? E depois, até vou trazer contigo, você me trouxe já um dado aqui que me chamou bastante atenção. Vocês monitoram 82 empresas, correto? Você me falou que 12 empresas as que estão praticamente atendendo às demandas, exigências, né, desse período. Eu queria que depois, na próxima pergunta que eu venho para te der um tempinho aqui, que eu tenho várias também para o Douglas, que você me traga outros dados também com referência a isso, porque eu acho que é aquela maneira que a gente consegue, né, mensurar o que de fato deu certo, o que de fato não tem dado certo, e o que precisamos olhar, e todo mundo que está nos assistindo, colocar no seu dia a dia, e talvez até cobrar suas próprias empresas, né? Que eu falo que a cobrança saudável é a melhor cobrança que existe, porque é aquela que todo mundo chega no ponto comum. Já vem, Gabriela, contigo. Douglas, como eu falei com você, né, você me traz vários dados, e isso, entrando aqui no site da Whirlpool, eu vi os prêmios, a questão das unidades,
todo o trabalho de inovação que vocês têm trazido. E para a gente, eu particularmente fico muito feliz de ver uma empresa com atuação brasileira, né? Não somente uma atuação no exterior, porque se acaba falando muito, porque tem contato no exterior, isso acaba vivenciando, mas nós falamos do nosso Brasil, fortemente do nosso dia a dia. E aqui dentro, como que isso tem sido observado do consumidor consciente, do colaborador consciente? Como isso tem sido para a Whirlpool? Ah, legal, bacana essa pergunta. Mas antes de responder, se você me permitir, eu queria pegar um gancho da fala da Gabriela, quando ela fala de governança, né, a importância da governança dentro do Pacto Global. A gente leva isso muito a sério mesmo. A Whirlpool tem um programa global de compliance que é reconhecido globalmente, né, pela sua eficiência, pela sua amplitude. A Whirlpool tem até um mantra que é muito interessante, né? Assim como a Brastemp no Brasil acabou alcançando um nível de qualidade e de percepção do consumidor que a gente acaba associando a marca Brastemp à qualidade, né? Quem nunca ouviu a expressão, isso aqui não é bem uma Brastemp, né? Existe um mantra dentro da Whirlpool globalmente que é não existe jeito certo de fazer coisa errada. Isso é, assim, é realmente um mantra. Acho que não tem outra expressão melhor para descrever isso que a gente vive no dia a dia. E como executivo, eu gosto sempre de frisar a tranquilidade que isso traz para quem está aqui no dia a dia trabalhando. Você ser executivo de uma multinacional, no ambiente Brasil, no ambiente América Latina, para ser mais específico, que é uma região, infelizmente, reconhecida como uma região vermelha em termos de compliance, né? Ou seja, a gente tem muitos casos de corrupção nessa região. Você ser executivo numa empresa que prega esse mantra, ou seja, não existe jeito certo de fazer coisa errada, isso dá muita tranquilidade para quem está aqui. E essa tranquilidade, ela também é passada para todos os empregados. Os empregados, eles passam anualmente por um processo de certificação, todo ano. Às vezes a gente reclama, ou até houve algumas reclamações, de novo, tem que fazer a certificação. Tem. Às vezes são as mesmas perguntas, às vezes é o mesmo material, ano versus ano, a gente acaba revitalizando um pouco esse material, mas todo ano, no início ali, mês de março, abril, a gente precisa passar por um processo de certificação para garantir que todos os nossos colaboradores, começando do nosso presidente regional, né, começando do Mark Bitzer, que é o nosso CEO, né, o chairman global, assim, ele precisa, todos os níveis, chegando nos nossos fornecedores, prestadores de serviço, dentro daquele processo de contratação que eu comentei com vocês, todos eles precisam também se certificar. Isso é levado muito a sério. Assim, eu já vi situações em que o fornecedor foi desligado, né, os contratos foram cancelados por conta de condutas que não foram bem recebidas pela companhia. A mesma coisa serve para os empregados, né, empregados envolvidos em situações de corrupção ou de qualquer situação que fira o nosso código de ética e conduta, as medidas elas também não são brandas, né? A gente leva isso realmente muito a sério. Mas voltando para o teu ponto, como que isso é percebido pelo consumidor, né? Primeiro, a gente é aderente ao Pacto Global, então, assim, isso é levado muito a sério sempre, a gente vai no detalhe mesmo para entender como o nosso consumidor, de alguma forma, percebe, né, essas ações da Whirlpool no dia a dia. Conectada à definição de prosperidade, né, que fala do progresso econômico, social, tecnológico, e para garantir que eles ocorram de uma forma harmônica com a natureza, a gente acredita também muito nisso, né? Não se pode falar de desenvolvimento econômico, social, tecnológico, sem que se respeite o meio ambiente. A gente encomendou uma pesquisa recentemente, nós ouvimos 19 mil pessoas em 10 países, incluindo o Brasil, obviamente, e essa pesquisa revelou que os consumidores, como você comentou, Juliana, há pouco, né, essa percepção que você compartilhou, essa pesquisa confirmou isso. Eles investem em eletroeletrônicos que causam menos impacto ambiental, né? Esses consumidores priorizam, por exemplo, eletrodomésticos que usam menos energia, menos carbono, economia de dinheiro, né? Ou tempo, como eu comentei no primeiro exemplo que eu dei da lavadora de roupas, né? Quando você coloca a sua roupa numa máquina, você tem ela pré-programada, o consumo de água é controlado e você ganha tempo para fazer outras atividades, o consumidor percebe isso também. E posso dar um exemplo prático, a gente participou ativamente na construção dos novos índices de eficiência energética de refrigeradores, um trabalho coordenado pelo Inmetro, e através da nossa associação Eletros, né, da qual o Whirlpool faz parte, a gente coordenou esse trabalho para revisar essas réguas de eficiência dos refrigeradores. E nós tivemos um incremento de pelo menos 20% no primeiro
no primeiro sprint, né, desse programa, em termos de eficiência de economia de energia. E isso vem sendo percebido para o consumidor. Essa pesquisa mostrou isso. Quando ele vai na loja, você mencionou o selo, ele já sabe da existência do selo, ele não ignora o selo e ele procura comprar um produto que economiza energia. Eu faço isso, né, mesmo antes de trabalhar na Whirlpool, mesmo antes de não ter esse conhecimento técnico, mas o consumidor, ele também está ligado nessas novas formas de apresentar o produto. A preocupação dos brasileiros nessa pesquisa também mostrou que algumas questões de ESG, ela é até superior à média do que a gente viu globalmente, né? Como, por exemplo, mudança climática. Nós tivemos um número no Brasil superior à média do que nós vimos nas respostas dos consumidores globais. Mais de 30% desses entrevistados, eles se preocupam se o produto entrega ou se a empresa entrega atividades atreladas à questão ESG. 18% no global e 21% no Brasil foi a percepção em relação à desigualdade social. E aqui eu aproveito para fazer um gancho sobre um programa que a Whirlpool tem há mais de 27 anos, que é mais de 20 anos, que é o Consulado da Mulher. Eu não sei o quanto vocês conhecem esse programa, né? Até um trocadilho com o nome, é uma ação da marca Consul ao lado da mulher, por isso que virou o Consulado da Mulher. Já beneficiou, já impactou mais de 38 mil pessoas, né? Eu falo pessoas porque são mulheres apenas que fazem parte do programa, mas uma outra pesquisa mostrou também que toda vez que você investe numa mulher, você impacta a sociedade. Então, eu falo pessoas, 38 mil pessoas impactadas, mas esse número ele é muito maior, né? Porque a gente sabe que na realidade brasileira, muitas mulheres são um arrimo de família de fato, né? Elas é que trazem o sustento para dentro de casa. É uma ação que eu, pessoalmente, sou voluntário, já trabalhei com algumas mulheres, né? Compartilhando um pouco do conhecimento. Deixo o convite aqui para quem quiser ser voluntário também. Nós precisamos de todas as áreas do conhecimento, desde finanças até organização, contábil, enfim, tem uma série de jurídico, né? Essas mulheres precisam de apoio, e quanto mais a gente gerar redes de apoio, a gente não deixa só essa responsabilidade para a Whirlpool através da marca Consul. E aqui a gente está atacando exatamente o aspecto social das marcas, ou seja, como é que a gente se relaciona com o nosso meio social. As pessoas que estão no nosso entorno, que consomem, obviamente, as marcas, né? Consomem os nossos produtos. Só um minutinho, Douglas, perdoa. Gabriela, por gentileza, tira o seu áudio, fazendo favor, por favor, que está interferindo. Obrigada, viu? Pode continuar. É uma forma, sim, da gente posicionar a marca, claro, né? A razão, parte da razão de existir da Whirlpool, claro, que é vender os seus produtos e estar na casa do consumidor, mas a gente tem uma preocupação muito grande. A Whirlpool investe bastante pesado nessa ação social, exatamente por conta dos números que a gente já começou a colher há muito tempo, né? Você falar que apoia e empodera essas mulheres, né? Permitindo com que elas tenham condições de gerar renda, isso move a sociedade, isso faz com que as pessoas que estão no entorno dessas mulheres sejam beneficiadas. A gente tem histórias, até convido vocês para verem no YouTube, tem um documentário que foi feito recentemente, né, do Consulado da Mulher, contando histórias de algumas mulheres. A gente tem mulheres indígenas, né, de populações ribeirinhas que tiveram acesso ao programa, montaram os seus negócios próprios, começaram a trazer renda para dentro de casa, mulheres que dependiam de pessoas que agrediam essas mulheres, ou seja, mulheres que viviam sem renda, dependendo de terceiros, apanhando literalmente, e de repente têm a sua vida 100% transformada, começam a fazer os seus produtos, vender para a comunidade e tem essa vida totalmente mudada por conta do projeto. Então, é um motivo de muito orgulho e aqui mostra a nossa preocupação realmente com a dimensão S, né, que é o social, que faz com que a gente, quem sabe, né, tenha aí mais 111 ou mais anos pela frente, porque esse equilíbrio é aquilo que está no nosso dia a dia. Essa preocupação com o equilíbrio de todas as dimensões do ESG é algo que permeia as nossas ações. Nossa, Douglas, o Consulado da Mulher, com certeza a gente conhece, acho o nome fantástico, pegando pelo nome da Consul, mas vindo como Consulado da Mulher, e eu acho que é fundamental o trabalho, além do mais, assim, o eletrodoméstico sempre foi algo alusivo à mulher, né? Hoje se fala muito do homem, né, do consumo, aquilo que o homem acabou se empoderando também na cozinha, o que é maravilhoso, né? Isso tende a acontecer realmente, mas é muito interessante vocês trazerem isso como verdade e com certeza impacta muitas mulheres. Como voluntária, e o que puder com questão de comunicação pode contar com isso, porque adoro fazer parte, mulheres empreendedoras, e eu falo muito da comunicação offline
para mulheres, porque às vezes a gente fala muito da comunicação digital, porque precisa disso, mas a maioria dessas mulheres de classes D e E ou com outras questões como indígenas e tudo mais, a comunicação é feita pessoalmente, é uma comunicação no dia a dia, e muitas das vezes elas não têm a habilidade para isso, e precisam se formatar. Então, assim, incrível o trabalho, parabéns mesmo, que vocês continuem trazendo isso. Eu quero até, quando você me traz esses dados, se a gente conseguir ao final, você até puder, em algum momento, trazer alguma outra questão de impacto mesmo, porque quando você fala que, por exemplo, o Brasil, ele está melhor colocado, não melhor colocado, mas melhor posicionado, com a consciência de que se precisa mais disso e tudo mais, para a gente, eu fico muito feliz de ouvir isso, não teria essa noção, por exemplo, se você não trouxesse isso. Então, se você conseguir mais algum panorama meio Brasil, das suas pesquisas com o Ripple e tudo mais, é muito interessante para que a gente traga posteriormente, tá? Gabriela, você consegue me trazer também mais aquele dado? A gente pode abordar mais alguma questão, por favor? Sim, Juliana. A gente tem aqui um projeto, esse que eu mencionei, que é o Observatório 2030, né? A gente tem uma amostra de 82 empresas que a gente monitora dentro dos temas de gênero, clima, corrupção, água e salário digno, né? A gente vem fazendo esse trabalho há 1 ano. Então, a gente tem, por exemplo, eu citei esse das questões de gênero, né, sendo que 12 empresas das 82 estão reportando os dados de mulheres negras. A gente tem um dado em clima também que é bastante preocupante, né, que a gente tem 2 empresas de 82 comprometidas com o Science Based Targets, que é a mensuração, né, que é a metodologia baseada na ciência para que a empresa consiga avançar nas questões de clima, então ainda é um número muito baixo. A gente tem, por exemplo, dentro da temática de corrupção, a gente mensura treinamentos de colaboradores, né? Então, a gente tem dessa amostra de 82, apenas 60% fazendo treinamento sobre corrupção, ou seja, falando sobre corrupção dentro das empresas. Então, isso ainda é um número baixo, e 0,5% que falam com suas cadeias de valor. Então, é um número baixíssimo, né? A gente tem trabalhado isso junto com as empresas, né? Como que elas fazem, então, para trabalhar com a temática, não só internamente, como eu disse, mas externamente. Então, esses dados que a gente traz no observatório, né, tem uma plataforma, que é www.observatório2030.com.br. A gente traz esses dados justamente não para apontar o dedo para as empresas, até porque esses dados são consolidados, mas que é para a gente consiga ter um retrato, né, olhar para o que está acontecendo aí no setor privado, para que a gente melhore a gestão, né, para que a gente consiga identificar aspectos importantes das problemáticas socioambientais e a relação que o que as empresas têm feito para que a gente consiga, de fato, avançar. Nossa, Gabriela, cada dado que a gente vai conhecendo, a cabeça da gente vai mil por hora. E eu estou vendo aqui que a gente já está quase indo para o nosso encerramento. Douglas, como você já me trouxe vários dados, eu só queria ratificar de todas as informações aqui que me chamaram muita atenção, é o Net Zero também, a questão climática. Porque quando vocês trazem isso como algo já natural, fato e evidente, para a gente é algo realmente a celebrar. Eu queria só que você até me trouxesse um pouco mais com relação a isso, até porque nós estamos no palco Planeta, né? Então, eu acho que o planeta realmente agradece nessa questão. Você pode me voltar um pouco sobre isso e falar um pouco dessa questão que, quando você traz aqui os zero resíduos e essa questão climática que vocês estão colocando tudo no Brasil. Vai ser a nível mundial, né? Será nessa questão, mas a gente está falando propriamente do Brasil, correto? É isso mesmo, Juliana. O compromisso, né, o pledge do Net Zero até 2030, ele é global, então em todas as plantas da Whirlpool do mundo tem ações sendo implementadas, muitas já implementadas e que vão ter aí revisões e incrementos ao longo dos próximos anos, mas isso é global. Quando eu falo de energia 100% limpa, é uma tendência também global, a gente já percebeu que a implementação desse tipo de atividade nos ajuda a acelerar, né, essa corrida para o Net Zero, mas hoje nós estamos falando 100% Brasil. Então, todas as nossas plantas no Brasil
serão, né, utilizarão energia limpa até 2024 já. Lembrando que só tem 2024, porque só tem uma planta que nós não conseguimos implementar ainda, que é a planta de Joinville, por questões contratuais, mas todas as outras já operam 100% com energia limpa. São Paulo, por exemplo, nosso escritório administrativo, que é super lindo, inclusive, novinho, a gente acabou de receber pós-pandemia, 100% energia limpa. Rio Claro, Manaus, também 100% energia limpa. E importante frisar que quando a gente está implementando ações como essa, né, isso custa muito dinheiro. Isso não é o que o americano gosta de chamar de low-hanging fruit, né? Eu não estou indo ali na árvore e pegando a fruta que está baixinha no pé. Isso é muito investimento. Para você ter uma ideia, uma ordem de grandeza, para implementar um programa de energia limpa no Brasil, ainda que eu esteja num país que é totalmente propício ao uso de energia limpa e renovável, isso aumenta pelo menos em 10% a nossa conta de energia anualmente. Então, eu não estou tendo um saving, né? É importante frisar isso. Estou pagando mais caro para ter acesso a uma energia limpa. É claro que em outros países a gente vai ter outras dificuldades, né? Mercado americano, Europa, por exemplo, Ásia, a gente vai ter outras dificuldades para ter acesso, por exemplo, a esse tipo de energia, mas são ações que a gente acredita e longe aqui, né, a tão temida palavra greenwashing, né, que tem que estar trabalhando com ESG sabe disso. Primeiro que a gente não tem medo do greenwashing, porque todas as nossas ações são voltadas realmente para aquilo que traz impacto de fato, né? A gente não está preocupado em estar na mídia simplesmente para fazer publicidade. A gente primeiro faz, entrega, implementa, depois a gente vai para a mídia, claro, é importante, não só para trazer visibilidade para a marca, mas também para mostrar que essas ações elas funcionam e valem a pena serem implementadas. Nossa, Douglas, mas ir para a mídia, tanto em termos publicitários quanto em termos jornalísticos mesmo, é muito importante, porque realmente é quando a gente toma conhecimento de todas as ações da empresa e agrega o valor necessário para o dia a dia, porque não é só para o IRP, é para a gente, é para o nosso consumo, é para o nosso planeta, né? Então não tem como a gente fugir. Pessoal, a gente tem aqui realmente 3 minutinhos para cada um, para considerações finais. Vou passar para a Gabriela, depois para o Douglas também, para que a gente encerre. É um bate-papo que a gente vai aprendendo cada hora. Eu já fui aqui ler mais algumas outras informações com relação às duas, né, empresas aqui que estão falando, mas pelas pessoas, e vocês também, né, super capazes, trazendo tanto conhecimento e tanta história e trajetória, e também focados nessa missão e ambição, porque senão não adianta nada, né? Se o colaborador não fizer parte, a gente sabe que a grande parte aí também não acaba não integrando. Gabriela, você, por favor. Eu acho que assim, o ODS que eu sempre falo, né, que é o mais importante como mensagem final, é o ODS 17, que é o ODS de parcerias, né? Então, como eu disse, a Agenda 2030 e os ODS, eles trazem aí a complexidade dos fenômenos sociais e ambientais que a gente vive hoje, e, de fato, a gente não vai avançar sem a construção de parcerias, né? Sem o envolvimento e a colaboração do setor privado junto com o setor público, junto com as organizações da sociedade civil, enfim, é preciso que que todos juntos, cada um trazendo aí os seus olhares diversos para os problemas, para a gente conseguir, de fato, avançar aí e construir um mundo mais justo, mais próspero, né? Então, eu acho que como mensagem final, eu deixo isso, né? Que a gente consiga aí avançar nessa agenda, mas através sempre de parcerias. A gente tem trabalhado isso aqui no Pacto, eu mencionei aqui os projetos especiais em particular, né? A gente tem trabalhado aí com inserção de refugiados, com inserção das mulheres em situação de violência doméstica, no combate ao trabalho escravo, no combate às mudanças climáticas, em todas essas ações, sempre envolvendo múltiplos atores, para que a gente consiga construir soluções, entender de fato quais são as problemáticas e construir soluções efetivas. Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigada, viu, Gabriela, pela sua participação. Leve um abraço carinhoso também a todos que fazem parte e também para essas 82 empresas aí que vocês acabam monitorando e participando também. É um prazer ter você aqui. Obrigada, viu? Douglas, você também, por gentileza, suas considerações finais. Não posso deixar de agradecer novamente, né, a nossa participação. Para nós é um prazer enorme fazer parte do festival. Já é a terceira
edição do festival. A gente gosta de estar aqui porque a gente realmente acredita, né, no que é trazido, na troca de experiência, como eu comentei no início. E, de novo, né, o gancho da Gabriela é super importante, são 17 ODSs, né, assim, não tem desculpa. Tem ODS para todo mundo, tem iniciativas para todo mundo, né? São muitos projetos que estão ali divididos dentro dessas 17 categorias. Escolha uma, escolha duas, né? E faça a diferença. Eu acho que não precisa atingir todas, eu acho que é um trabalho também de desenvolvimento ao longo do tempo, não precisa ter ansiedades, né? Tem para todo mundo. Só não pode deixar para amanhã. A gente tem que começar já, né? Se você quer falar do futuro, tem que começar a agir agora. Perfeito. Com certeza, Douglas. Eu falei em nome do festival, né, por fazer parte aí da segunda edição, eu quero agradecer imensamente, porque uma das ODS fala de parceria, né? E sem parceria a gente não chega em lugar nenhum, e nós estamos falando de todas as empresas, de todas as comunidades, de todos os setores que envolvem realmente parceria. Então, aqui está meu agradecimento, acho que eu tenho outros painéis com pessoas da Whirlpool, mas já trazendo isso para você, porque eu fico muito feliz quando eu vejo uma empresa valorizando também um projeto que leva realmente, de fato, conhecimento para as pessoas. Porque não dá mais para falar, mas eu não sabia. Mas é assim? Mas não, hoje a gente tem conhecimento e as pessoas podem ir atrás desse conhecimento e podem, no mínimo, fazer a sua parte. É óbvio que é importante a gente juntar todo mundo e tudo mais, mas pegar uma partezinha e fazer, todo mundo pode. E aí, quando a gente vê uma Whirlpool aqui com a gente, com certeza é de agradecer mesmo, viu? Leve sempre realmente esse abraço e esse agradecimento para todos que integram aqui o dia a dia da Whirlpool também, tá bom? Tanto no Brasil quanto fora dele, tá? Obrigada, Obrigado, Juliana, Ana. pelo Obrigado, convite. Gabriela. Desculpa. Obrigada, Douglas, pelas palavras. Muito bom, gente, participar. Um bom festival para vocês. Obrigada. Vocês estão em conjunção, né? Com certeza. E para vocês que ficaram conosco, muito obrigada também por terem compartilhado o seu tempo tão precioso. Continue nesse momento de compartilhamento também com outras pessoas e continue com a gente aqui do festival, porque tem muito mais bate-papo e com certeza você faz parte disso. Obrigada mais uma vez e até mais.